Assista a esse vídeo e descubra, de forma prática, como mudar sua vida. Há um tipo de força que não faz barulho, uma força que não precisa de anúncio, que não exige reconhecimento e que, mesmo assim, muda o rumo de uma vida inteira. Essa força se chama consistência silenciosa. É o hábito de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando ninguém está vendo. É o compromisso diário com aquilo que transforma, mesmo sem aplausos. E é aqui, nesse terreno discreto e solitário, que os verdadeiros gigantes da história nasceram. O mundo de hoje valoriza a exposição. As pessoas querem mostrar seus passos, narrar suas conquistas em tempo real, registrar cada pequena evolução, como se fosse um troféu. Mas a verdade é que tudo aquilo que realmente constrói caráter, mentalidade e destino acontece no silêncio. A disciplina nasce quando ninguém está olhando. O autocontrole floresce quando a mente grita por desistência, e você escolhe continuar. A grandeza não começa no palco, ela começa no escuro, quando você se recusa a falhar com você mesmo. E é por isso que hoje eu te convido a praticar algo que pode parecer simples, mas que tem o poder de reconstruir sua vida inteira. Evoluir em silêncio todos os dias, sem precisar provar nada a ninguém, sem alimentar o ego com validação externa, sem negociar com as distrações que imploram por atenção. Apenas você, sua consciência e o próximo passo. Aqueles que realmente vencem não anunciam o que estão prestes a fazer, eles simplesmente fazem. Eles não mendigam apoio, nem esperam por motivação. Eles acordam, agem, repetem e, com o tempo, constroem algo que ninguém pode tirar. Uma mente blindada, um espírito inquebrável, uma trajetória que fala por si. Se esse tipo de verdade já está acendendo algo dentro de você, não espere mais um ano, um mês, nem mais um segundo. Inscreva-se agora no canal. Aqui, você vai encontrar a firmeza, a clareza e a direção necessárias para seguir em frente com coragem e propósito. O que vem a seguir pode tocar em partes de você que estavam adormecidas há tempo demais, porque agora nós vamos falar sobre prática, sobre o que precisa ser feito todos os dias, mesmo quando o corpo diz não, mesmo quando a mente inventa desculpas. Vamos falar sobre o ato de se forçar a agir, não com brutalidade, mas com convicção, com clareza, com aquela firmeza silenciosa que molda os indestrutíveis. Você já percebeu como a disciplina é bonita de longe, mas desconfortável de perto? Ela é admirável em quem a tem, mas incômoda quando somos nós que precisamos praticá-la. Todos querem os resultados que a disciplina oferece, mas poucos estão dispostos a pagar o preço diário, solitário e invisível que ela exige. E é por isso que tão poucos alcançam o extraordinário, porque só o visível recebe atenção, enquanto o invisível constrói o império. Evoluir em silêncio é treinar sua mente para suportar a ausência de reconhecimento. É praticar sem plateia, vencer a si mesmo no campo que ninguém vê, acordar cedo não porque está no plano de metas, mas porque você honra um compromisso consigo mesmo. É treinar, mesmo cansado, estudar, mesmo desmotivado, fazer o certo, mesmo quando ninguém vai saber. Porque a vitória mais importante não é a que os outros veem, é a que você sente quando coloca a cabeça no travesseiro e sabe que mais uma vez não falhou com a sua missão. A prática diária silenciosa e firme cria um tipo de dignidade interior que não precisa de elogios. Ela molda uma postura, uma vibração, uma presença que inspira sem palavras. E o mais impressionante, o mundo começa a responder. Mas não antes. Primeiro vem o silêncio, depois o eco. Primeiro o esforço invisível, depois os frutos visíveis. A ordem nunca muda. Pensa em cada grande nome da história. Pense em Carnegie, em Ford, em Edison. Nenhum deles construiu sua reputação com discursos vazios ou promessas públicas. Eles construíram com consistência, com dias anônimos, com trabalho escondido, com silêncio disciplinado. E o sucesso foi consequência inevitável daquilo que eles fizeram quando ninguém estava assistindo. Você precisa se forçar sim, forçar porque a sua mente vai tentar te proteger do desconforto. Vai sugerir atalhos, descanso, distração. Mas nenhum atalho leva à grandeza. Nenhum conforto excessivo gera força. Nenhuma distração constante gera foco. Se você quer se tornar alguém inquebrável, precisa suportar a fricção do crescimento. E isso significa fazer o que precisa ser feito todos os dias, mesmo que você não esteja com vontade. Você precisa se olhar no espelho e dizer: hoje
de novo, e repetir isso até que sua identidade mude, até que sua mente aceite que essa é a sua nova versão. E isso só acontece com repetição. A prática não forma apenas um hábito, ela forma um novo eu, uma nova forma de pensar, agir, sentir. E esse novo eu não precisa de testemunhas, ele só precisa de compromisso. Esse é o ponto que separa os que falam dos que constroem, os que desejam dos que realizam, os que esperam dos que se movem. E se você chegou até aqui, algo me diz que você não está mais disposto a esperar pela mudança, você quer ser a mudança, quer forjar a si mesmo em silêncio, com disciplina, com presença, com decisão. Então comece hoje. Escolha uma prática, qualquer uma, simples, mas diária. E honre essa prática como se sua vida dependesse dela, porque, em muitos sentidos, ela depende mesmo. Essa prática vai moldar sua força interior, sua resiliência, sua clareza. Ela vai treinar sua mente para agir mesmo sem motivação. E, com o tempo, vai se transformar no alicerce de tudo o que você deseja construir. Faça isso todos os dias. Em silêncio, sem precisar mostrar. Apenas faça. Você não se torna forte por causa de uma decisão grandiosa. Você se torna forte por repetir pequenas decisões certas, todos os dias. É a repetição que esculpe sua mente. É a repetição que fortalece sua disciplina. É a repetição que transforma intenção em identidade. Porque aquilo que você pratica em silêncio, você manifesta em público cedo ou tarde. Mas é aqui que muitos falham. Eles subestimam o poder de um único ato bem feito, realizado de forma consistente. Acreditam que precisam de algo épico, imediato, visível. Não entendem que o que transforma uma vida não é um evento, é uma prática. Você pode mudar o rumo da sua história, decidindo hoje que não vai mais quebrar promessas que faz a si mesmo. E isso começa com ações pequenas. Acordar na hora certa. Ler uma única página. Meditar por 3 minutos. Evitar aquela distração que te enfraquece. Dizer não ao que sabota sua mente. Dizer sim ao que te fortalece. E repetir isso, dia após dia, até que você não precise mais se forçar, porque isso já é parte de quem você se tornou. Há um tipo de transformação que não grita, mas que muda tudo. Ela acontece no silêncio da repetição. Um ato comum, feito de forma extraordinária, por causa da intenção com que é executado. Quando você varre o chão com propósito, você molda seu caráter. Quando você estuda com atenção, mesmo por poucos minutos, você molda sua visão. Quando você treina seu corpo em silêncio, você molda sua disciplina. Nada é pequeno quando feito com excelência. Nada é inútil quando feito com presença. Pense nos monges que passam anos repetindo os mesmos rituais. Pense nos mestres artesãos que praticam o mesmo traço por décadas. Pense nos atletas que repetem o mesmo movimento até que ele se torne automático. O que eles estão fazendo não é apenas técnica, é identidade. Estão se moldando por dentro, até que não reste nada do velho eu. Apenas a excelência. Construída, repetida, silenciosa. Você não precisa se reinventar todos os dias, precisa apenas repetir, com intenção, aquilo que te leva na direção certa. A excelência não nasce do esforço esporádico, mas da prática intencional e persistente. E haverá dias em que você vai querer parar. Vai sentir que ninguém está vendo, que não está dando certo, que talvez não valha a pena continuar. Mas escute isso com atenção. É nesse exato ponto que a maioria desiste. E é nesse mesmo ponto que os grandes se formam. A diferença entre o homem comum e o homem extraordinário está naquilo que ele faz quando ninguém o aplaude, quando o progresso parece lento, quando a dúvida invade a mente. O homem comum para. O extraordinário persiste, porque ele sabe que os frutos mais raros crescem nos campos mais silenciosos. Ele entende que a verdadeira evolução é invisível por um tempo, mas que o invisível é exatamente o que constrói o visível. É aqui que você precisa se forçar. Não para provar nada a ninguém, mas para lembrar quem você está se tornando. Cada vez que você escolhe continuar mesmo sem vontade, você envia um sinal para a sua mente: eu sou mais forte do que isso. E essa repetição silenciosa, essa decisão insistente, constrói algo imensamente poderoso dentro de você. Algo que ninguém vê, mas que todos sentem. Por isso, pare de se perguntar se está funcionando. Comece a se perguntar se está sendo fiel à sua evolução. A recompensa vem, mas vem depois.
Primeiro vem o teste, a dor, a frustração, o silêncio. E depois, quando você já está mais forte, mais preparado, mais maduro, a colheita chega. O mundo começa a enxergar o que você já sabia há muito tempo, que você se tornou alguém que não para. Há uma força que poucos entendem, a capacidade de blindar a própria mente contra o ruído externo. Quando você evolui em silêncio, você começa a perceber o quanto a opinião alheia perdeu o poder de te influenciar, porque você deixou de se importar com os aplausos. Você se acostumou com o som da sua própria consciência. E isso, meu amigo, é liberdade. Quando você se move por dentro, o mundo lá fora se torna ruído. Você já não precisa se justificar. Já não precisa contar o que está fazendo. Você sabe, você sente, e isso basta. A força que nasce do silêncio é estável, sólida, inabalável. Ela não treme diante da crítica. Ela não se curva diante da dúvida, porque ela foi forjada quando ninguém estava olhando. Blindar sua mente significa treinar-se para agir mesmo diante do cansaço, do julgamento, da solidão. Significa parar de esperar pelo dia bom e começar a construir o tipo de mente que transforma qualquer dia em dia útil, porque todos os dias são usados com intenção. E quando você atinge esse ponto, nada mais te paralisa. A pressão não te desmonta, a dúvida não te segura, o fracasso não te define, porque você já entendeu que o mais importante da jornada não é o que está lá fora, é quem você está se tornando por dentro. Cada ser humano vive guiado por um roteiro interno, uma espécie de narrativa silenciosa que, mesmo sem percebermos, determina como reagimos, onde colocamos nossa energia e o que acreditamos ser possível. O problema é que a maioria das pessoas vive com um roteiro herdado, um script escrito por medos antigos, por experiências mal interpretadas, por vozes externas. E seguem esse roteiro como se ele fosse verdade imutável, como se não houvesse outra forma de viver. Mas existe uma verdade que poucos têm coragem de encarar. Você pode reescrever o seu roteiro, não com palavras ditas em voz alta, mas com hábitos diários, não com promessas vazias, mas com prática silenciosa. Cada ação coerente com quem você deseja ser é uma página nova. Cada decisão intencional é uma linha reescrita. Cada repetição disciplinada é um capítulo inteiro, em direção à sua melhor versão. Você não precisa anunciar sua transformação, só precisa vivê-la. O mundo, com o tempo, vai notar. Mas primeiro, você precisa acreditar. Precisa decidir que não vai mais seguir o roteiro antigo, aquele que diz que você nunca termina nada, que sempre volta atrás, que só funciona sob pressão. Esse roteiro te limita, te prende, te esvazia. A boa notícia é que ele não é verdade. Ele é apenas repetição, e toda repetição pode ser substituída pela prática, pela ação, pela escolha consciente de escrever todos os dias a história de alguém que se respeita, que se compromete, que se fortalece, mesmo em silêncio. O silêncio, em que você evolui hoje, será a autoridade com que você ensinará amanhã. As noites que você passa estudando em vez de se distrair, os treinos que você faz mesmo cansado, os não que você diz para manter sua direção, tudo isso será seu legado. Porque, um dia, alguém vai te observar, vai se inspirar. Vai te perguntar como você chegou até aqui, e você não vai precisar inventar nada. Vai apenas sorrir e dizer: eu pratiquei todos os dias, mesmo quando ninguém viu. Esse é o tipo de história que merece ser contada. Não há do gênio repentino, não há do talento milagroso, mas a do ser humano comum que fez escolhas incomuns, que decidiu viver com propósito, que se respeitou em silêncio até que o mundo o respeitasse também. No fundo, você já sabe o que precisa fazer. O que falta não é conhecimento, é execução. O que falta não é uma fórmula mágica, é a coragem de repetir o básico todos os dias com disciplina, até que os resultados se tornem inevitáveis. A verdade é simples: você se transforma naquilo que insiste em fazer. Mesmo que o mundo diga que você deveria fazer mais, aparecer mais, falar mais. A verdadeira transformação continua acontecendo em silêncio, fora dos holofotes, fora da comparação, fora da ansiedade. É ir dormir cedo porque você respeita seu corpo. É estudar, mesmo quando está cansado, porque você honra sua visão. É dizer não para o que te distrai, e sim para o que te constrói.
São essas pequenas escolhas, repetidas com coragem, que farão de você alguém imbatível. A simplicidade é o segredo, mas poucos aceitam isso, porque preferem continuar procurando complexidade como desculpa para não agir. Mas você não precisa disso. Você já está pronto. Você só precisa caminhar um passo depois do outro e mais outro até que a direção fale mais alto que o cansaço. O último passo é o compromisso com a sua jornada, independentemente das circunstâncias externas. Não importa o que aconteça ao seu redor, o importante é que você se mantenha fiel ao seu propósito. Cada desafio é uma oportunidade disfarçada, cada dificuldade uma lição para fortalecer sua resiliência. Quando as dúvidas vierem, lembre-se do motivo que te trouxe até aqui. Quando o medo ameaçar te paralisar, pense no quanto já avançou. O progresso verdadeiro não é linear, mas a constância na caminhada é o que faz toda a diferença. Você não precisa ser perfeito, precisa ser perseverante. Entenda que o sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia, mesmo quando ninguém está olhando. Ao assumir essa postura, você se torna o protagonista da sua história, o criador do seu destino, e nada poderá te impedir de alcançar o que deseja. Essa é a força que transforma sonhos em realidade.